Capítulo 6. A velha aliança era boa o bastante? Pode até parecer tolice perguntar se a velha aliança era boa o bastante, mas essa é uma pergunta legítima e muito importante. Se a resposta fosse tão clara assim, cristão algum jamais pautaria sua vida em qualquer parte da velha aliança. Mas, como mostrarei nos próximos capítulos, a maioria dos cristãos normalmente mistura partes da velha aliança em sua vida, principalmente quando se trata de dinheiro, ofertas, dízimos, bênçãos materiais, etc. Baseamos nossas crenças e práticas muito mais na velha aliança do que na nova aliança, nas palavras de Jesus ou nos ensinamentos dos apóstolos. Além disso, a maneira como normalmente oramos se encaixa melhor nos padrões, crenças e comportamentos da velha aliança do que nos da nova. A igreja em geral tem se especializado em distorcer e usar versículos bíblicos de forma errada para apoiar aquilo em que quer acreditar. Quando a pergunta é se a velha aliança é ou não boa o bastante, a resposta da Bíblia é clara e simples: não. Mas por que não? Não foi Deus quem a fez para seu povo? Acontece que a velha aliança dependia do desempenho das pessoas e como elas eram imperfeitas e não conseguiam obedecer à lei de Deus com perfeição o tempo todo, a velha aliança não poderia funcionar, como não funcionou. Por causa do pecado de Adão, o homem tinha uma natureza pecaminosa. Sendo assim, mesmo o melhor dos homens, como Davi ou Moisés, não conseguiu cumprir a velha aliança. Na nova aliança, Cristo trouxe a solução para destruir a própria natureza pecaminosa, a fim de que o homem não fosse mais escravo do pecado. Assim, nós que vivemos sob a nova aliança ainda podemos escolher pecar, mas não temos mais que pecar. Que notícia maravilhosa! A aliança superior. Como a velha aliança não funcionou, Deus teve que fazer outra. Quero lembrá-lo mais uma vez que a aliança é um compromisso entre Deus e o homem e mostra a maneira como eles se relacionam. Deus nos ama profundamente e quer ter um relacionamento de intimidade conosco. Ele também quer que tenhamos vida abundante, então precisou encontrar uma maneira de fazer com que esse relacionamento entre ele e nós funcionasse perfeitamente e por isso fez a nova aliança. A Bíblia chama a nova aliança de uma aliança superior, como vemos em Hebreus. Jesus transformou-se por essa razão na garantia de uma aliança superior, Hebreus 7:22. Assim como a velha aliança dependia do homem, a nova aliança depende de Jesus Cristo. Neste versículo, vemos que Jesus se torna o fiador, a garantia de uma aliança superior. A simples compreensão desse único versículo e de todo o seu significado já seria motivo suficiente para passarmos o dia todo nos alegrando na bondade do nosso Deus. Deus se comprometeu conosco e a garantia desse relacionamento de amor não é nosso desempenho, mas nosso amado Jesus Cristo e sua obra consumada na cruz. Devemos, com todas as nossas forças, parar de nos relacionar com Deus baseados em nosso desempenho. Infelizmente, temos limitado Jesus ao papel de nosso Salvador, quando na verdade ele é muito mais que isso. Jesus é aquele que garante eternamente que nosso relacionamento com Deus sempre será perfeito. Sou profundamente apaixonado por Jesus, não apenas porque ele me salvou, mas também porque entendo que tem uma garantia que está acima de tudo. Por causa da nova aliança que foi garantida por Jesus, Deus se relaciona comigo de uma maneira radicalmente nova. Aliás, essas dicas que estou lhe dando sobre o quanto a nova aliança é maravilhosa são só para que você fique com água na boca, curioso para saber tudo o que teremos nos próximos capítulos. Como Jesus é a garantia da nova aliança e a aliança é a maneira como Deus se relaciona conosco, podemos concluir que Deus Capítulo nunca se relaciona 6. conosco, A velha aliança era baseado em boa o nossas bastante? fraquezas, nosso passado, Pode até parecer tolice nossas perguntar tentativas se a de velha agradá-lo aliança era boa o ou em nossas bastante, mas obras, essa é uma apenas na pergunta obra legítima consumada e de muito Jesus importante. Preciso Se a relembrá-lo resposta fosse tão clara constantemente de assim, que a aliança cristão não é algum jamais contrato. pautaria sua Quando vida em Deus qualquer parte fez da a velha aliança aliança conosco, Mas, através como de mostrarei Jesus nos Cristo, próximos ele capítulos, nunca a firmou maioria um dos contrato cristãos com normalmente ninguém, mistura mas partes da velha aliança em sua vida, principalmente quando se trata de dinheiro, ofertas, dízimos, bênçãos materiais, etc. Baseamos nossas crenças e práticas muito mais na velha aliança do que na nova aliança, nas palavras de Jesus ou nos ensinamentos dos apóstolos.
Além disso, a maneira como normalmente oramos se encaixa melhor nos padrões, crenças e comportamentos da velha aliança do que nos da nova. A igreja em geral tem se especializado em distorcer e usar versículos bíblicos de forma errada para apoiar aquilo em que quer acreditar. Quando a pergunta é se a velha aliança é ou não boa o bastante, a resposta da Bíblia é clara e simples: não. Mas por que não? Não foi Deus quem a fez para seu povo? Acontece que a velha aliança dependia do desempenho das pessoas e como elas eram imperfeitas e não conseguiam obedecer à lei de Deus com perfeição o tempo todo, a velha aliança não poderia funcionar, como não funcionou. Por causa do pecado de Adão, o homem tinha uma natureza pecaminosa. Sendo assim, mesmo o melhor dos homens, como Davi ou Moisés, não conseguiu cumprir a velha aliança. Na nova aliança, Cristo trouxe a solução para destruir a própria natureza pecaminosa, a fim de que o homem não fosse mais escravo do pecado. Assim, nós que vivemos sob a nova aliança ainda podemos escolher pecar, mas não temos mais que pecar. Que notícia maravilhosa! A aliança superior. Como a velha aliança não funcionou, Deus teve que fazer outra. Quero lembrá-lo mais uma vez que a aliança é um compromisso entre Deus e o homem e mostra a maneira como eles se relacionam. Deus nos ama profundamente e quer ter um relacionamento de intimidade conosco. Ele também quer que tenhamos vida abundante, então precisou encontrar uma maneira de fazer com que esse relacionamento entre ele e nós funcionasse perfeitamente e por isso fez a nova aliança. A Bíblia chama a nova aliança de uma aliança superior, como vemos em Hebreus. Jesus transformou-se por essa razão na garantia de uma aliança superior, Hebreus 7:22. Assim como a velha aliança dependia do homem, a nova aliança depende de Jesus Cristo. Neste versículo, vemos que Jesus se torna o fiador, a garantia de uma aliança superior. A simples compreensão desse único versículo e de todo o seu significado já seria motivo suficiente para passarmos o dia todo nos alegrando na bondade do nosso Deus. Deus se comprometeu conosco e a garantia desse relacionamento de amor não é nosso desempenho, mas nosso amado Jesus Cristo e sua obra consumada na cruz. Devemos, com todas as nossas forças, parar de nos relacionar com Deus baseados em nosso desempenho. Infelizmente, temos limitado Jesus ao papel de nosso Salvador, quando na verdade ele é muito mais que isso. Jesus é aquele que garante eternamente que nosso relacionamento com Deus sempre será perfeito. Sou profundamente apaixonado por Jesus, não apenas porque ele me salvou, mas também porque entendo que tem uma garantia que está acima de tudo. Por causa da nova aliança que foi garantida por Jesus, Deus se relaciona comigo de uma maneira radicalmente nova. Aliás, essas dicas que estou lhe dando sobre o quanto a nova aliança é maravilhosa são só para que você fique com água na boca, curioso para saber tudo o que teremos nos próximos capítulos. Como Jesus é a garantia da nova aliança e a aliança é a maneira como Deus se relaciona conosco, podemos concluir que Deus nunca Capítulo se relaciona 6. conosco. A velha aliança era boa o bastante? Pode até parecer tolice perguntar se a velha aliança era boa o bastante, mas essa é uma pergunta legítima e muito importante. Preciso relembrar Se a resposta fosse tão clara assim, cristão algum jamais pautaria sua vida em qualquer parte da velha aliança conosco através Mas, como de Jesus mostrarei Cristo, nos próximos ele capítulos, nunca firmou a maioria dos contrato com cristãos ninguém, normalmente mas mistura mistura partes da velha aliança em sua vida, principalmente quando se trata de dinheiro, ofertas, dízimos, bênçãos materiais, etc. Baseamos nossas crenças e práticas muito mais na velha aliança do que na nova aliança, nas palavras de Jesus ou nos ensinamentos dos apóstolos. Além disso, a maneira como normalmente oramos se encaixa melhor nos padrões, crenças e comportamentos da velha aliança do que nos da nova. A igreja em geral tem se especializado em distorcer e usar versículos bíblicos de forma errada para apoiar aquilo em que quer acreditar. Quando a pergunta é se a velha aliança é ou não boa o bastante, a resposta da Bíblia é clara e simples: não. Mas por que não? Não foi Deus quem a fez para seu povo? Acontece que a velha aliança dependia do desempenho das pessoas e como elas eram imperfeitas e não conseguiam obedecer à lei de Deus com perfeição o tempo todo, a velha aliança não poderia funcionar, como não funcionou.
Por causa do pecado de Adão, o homem tinha uma natureza pecaminosa. Sendo assim, mesmo o melhor dos homens, como Davi ou Moisés, não conseguiu cumprir a velha aliança. Na nova aliança, Cristo trouxe a solução para destruir a própria natureza pecaminosa, a fim de que o homem não fosse mais escravo do pecado. Assim, nós que vivemos sob a nova aliança ainda podemos escolher pecar, mas não temos mais que pecar. Que notícia maravilhosa! A aliança superior. Como a velha aliança não funcionou, Deus teve que fazer outra. Quero lembrá-lo mais uma vez que a aliança é um compromisso entre Deus e o homem e mostra a maneira como eles se relacionam. Deus nos ama profundamente e quer ter um relacionamento de intimidade conosco. Ele também quer que tenhamos vida abundante, então precisou encontrar uma maneira de fazer com que esse relacionamento entre ele e nós funcionasse perfeitamente e por isso fez a nova aliança. A Bíblia chama a nova aliança de uma aliança superior, como vemos em Hebreus. Jesus transformou-se por essa razão na garantia de uma aliança superior, Hebreus 7:22. Assim como a velha aliança dependia do homem, a nova aliança depende de Jesus Cristo. Neste versículo, vemos que Jesus se torna o fiador, a garantia de uma aliança superior. A simples compreensão desse único versículo e de todo o seu significado já seria motivo suficiente para passarmos o dia todo nos alegrando na bondade do nosso Deus. Deus se comprometeu conosco e a garantia desse relacionamento de amor não é nosso desempenho, mas nosso amado Jesus Cristo e sua obra consumada na cruz. Devemos, com todas as nossas forças, parar de nos relacionar com Deus baseados em nosso desempenho. Infelizmente, temos limitado Jesus ao papel de nosso Salvador, quando na verdade ele é muito mais que isso. Jesus é aquele que garante eternamente que nosso relacionamento com Deus sempre será perfeito. Sou profundamente apaixonado por Jesus, não apenas porque ele me salvou, mas também porque entendo que tem uma garantia que está acima de tudo. Por causa da nova aliança que foi garantida por Jesus, Deus se relaciona comigo de uma maneira radicalmente nova. Aliás, essas dicas que estou lhe dando sobre o quanto a nova aliança é maravilhosa são só para que você fique com água na boca, curioso para saber tudo o que teremos nos próximos capítulos. Como Jesus é a garantia da nova aliança e a aliança é a maneira como Deus se relaciona conosco, podemos concluir que Deus nunca se relaciona conosco baseado em nossas fraquezas, nosso passado, nossas tentativas de agradá-lo ou em nossas obras, apenas na obra consumada de Jesus Cristo. Preciso relembrá-lo constantemente de que a aliança não é contrato. Quando Deus fez a aliança conosco através de Jesus Cristo, ele nunca firmou um contrato com ninguém, mas comprometeu-se eternamente conosco e, por causa da sua perfeita justiça e fidelidade, jamais poderá se livrar desse compromisso. A única maneira pela qual Deus pode se relacionar conosco é através da obra consumada da cruz de Jesus Cristo e de quem somos nele. Promessas melhores. Outra razão pela qual a velha aliança não era boa o bastante é porque as promessas eram limitadas e muito condicionais. Em Hebreus, lemos Hebreus 8:6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. O que são promessas melhores? Precisamos nos lembrar de que o escritor de Hebreus faz uma comparação entre as duas alianças. Vimos que as promessas da nova aliança são melhores que as da velha, então precisamos enxergá-las para ver o quanto são melhores. Existem tantas promessas melhores que não caberiam neste livro. Portanto, só lhe mostrarei algumas promessas da velha aliança e como elas são melhores debaixo da nova aliança. Sob a velha aliança, os pecados eram cobertos, mas jamais eram totalmente removidos. Em Hebreus 10:4 lemos: porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. As pessoas sob a velha aliança tinham que oferecer sacrifícios pelos pecados repetidamente. Portanto, elas estavam constantemente cientes do pecado e da própria iniquidade. Sob a nova aliança, entretanto, o pecado é totalmente removido, como vemos neste versículo em Hebreus 8:12. Pois eu lhe perdoarei a malignidade e não me permitirei lembrar mais dos seus pecados. Que linda promessa da nova aliança recebemos aqui.
Nosso pecado não é apenas coberto por um período, mas foi totalmente removido para sempre da nossa vida e substituído pela perfeita justiça de Cristo. Certa vez ouvi uma história sobre um profeta que estava ministrando a uma igreja. Ele começou a profetizar para muitas pessoas e então também profetizou para certo casal. Quando ele se virou para a esposa, começou a dizer: "E quanto àquele pecado terrível que você cometeu?" Então parou e ficou em silêncio pensativo. Era óbvio que o Espírito Santo o havia inspirado a dizer o que ele acabara de falar a respeito de um pecado terrível, mas naquele momento parecia que ele não conseguia mais ouvir a voz do Espírito. Então ele abriu a boca e continuou dizendo: "Eu perguntei ao Senhor: Senhor, e aquele pecado terrível?" E ele respondeu: "Não me lembro." A mulher rompeu em lágrimas de alegria quando foi totalmente liberta de toda a culpa pelo passado. A glória da nova aliança. Outro motivo de as promessas da velha aliança não serem boas o bastante é que elas eram apenas de natureza terrena, envolvendo aspectos como saúde, proteção, provisão e assim por diante. Quando lemos em Hebreus que temos uma aliança superior com promessas melhores, significa que na nova aliança todas as coisas naturais nos são dadas, mas além disso temos muitas outras promessas de natureza espiritual e eterna. Essas promessas incluem a morte da nossa natureza pecaminosa, a justificação pela fé, a santificação como dom de Deus, a redenção total e a salvação eterna garantida. Em Gálatas, Paulo nos disse, Gálatas 2:20, "Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim." Esse versículo mostra algo que era absolutamente impossível debaixo da velha aliança. Sob a nova aliança, com as promessas melhores, o próprio Cristo expressa sua vida através de nós. Nos capítulos 6 a 8 da Carta aos Romanos, lemos a respeito da maravilhosa vitória que temos sobre o pecado na nova aliança. Veja em Romanos 6, 1 e 2. Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob seu jugo? Paulo começa a epístola à igreja de Corinto com uma visão maravilhosa de como Deus vê seus filhos. Logo no início do primeiro capítulo, ele nos diz em 1 Coríntios 1:2, "À igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e convocados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso." Paulo se referiu a eles como aqueles que são santificados porque estão em Cristo Jesus. Isso era algo absolutamente impossível debaixo da velha aliança. Ele disse aos coríntios que na nova aliança nós somos criaturas totalmente novas e nos tornamos perfeitamente justos em Jesus Cristo. Nada disso era possível sob a velha aliança. 2 Coríntios 5,17 diz: "Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo." E em 2 Coríntios 5,21 diz: "Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus." Outra razão pela qual a velha aliança não era boa o bastante é porque o homem não tinha acesso direto a Deus. Eles precisavam constantemente de um mediador que primeiro oferecia sacrifícios por si mesmo e depois pelas pessoas por causa da consciência do pecado. Em sua primeira carta a Timóteo, Paulo diz o seguinte: "Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem." 1 Timóteo 2,5. Debaixo da nova aliança, todos têm acesso direto ao próprio Deus e podem apropriar-se de tudo o que precisam. O Santo dos Santos era um lugar no qual ninguém, a não ser o sumo sacerdote, podia entrar e apenas uma vez ao ano. Esse era o lugar da presença de Deus Santíssimo na terra, e o homem pecador não podia entrar diante dessa presença. Quando o sumo sacerdote entrava, o povo ficava de fora, esperando ansiosamente para ver se Deus havia aceitado aquele sacrifício.
Não era de modo algum uma boa aliança, mas quando Jesus morreu naquela cruz, a grossa cortina que separava o Santo dos Santos foi rasgada de cima a baixo, como lemos no Evangelho de Marcos, Marcos 15:38. Então, o véu do lugar santíssimo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A última razão que quero mencionar a respeito do motivo de a velha aliança não ser boa o bastante era porque nela Deus vivia num templo feito por homens. A presença de Deus não era permanente, era apenas uma visitação, enquanto na nova aliança ela passou de visitação para habitação, o que significa que Deus vive permanentemente dentro de nós. Não gosto quando as pessoas dizem que vão à casa do Senhor. Também não gosto quando invocam a presença do Senhor numa reunião. Esses são padrões de pensamentos da velha aliança e ela não era boa o bastante. Permita-me mostrar 2 versículos que mostram isso claramente. Colossenses 1:27 diz: a quem Deus, entre os que não são judeus, aprouve dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. E 1 Coríntios 3,16 que diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Veja a beleza desses 2 versículos. Cristo fez morada permanente em nós através do Espírito Santo. Tendo visto essas verdades, é um mistério para mim como alguém ainda pode desejar viver debaixo da velha aliança. O autor de Hebreus nos diz claramente que a velha aliança não era boa o bastante. Hebreus 8:7 diz: ora, se aquela primeira aliança não tivesse imperfeições, não seria necessário buscar lugar para a segunda.